Então pronto, vamos lá pessoal. Então hoje o nosso assunto vai ser principalmente sobre isso aqui, ó. Nosso assunto vai ser sobre leitura de componentes, tá? Leitura de componentes e também datasheet, tá? O datasheet. A pronúncia correta é sheet com i, né? Sheet, datasheet com i. Uma coisa interessante que é o seguinte: quando você tem o componente, tá? Quando você tem o componente, geralmente o componente você pode obter informações deles. São várias informações que você tem que ter dele. Primeiro, você tem que ter a corrente de trabalho dele, a corrente máxima de trabalho dele. No caso, você tem que ter a amperagem dele, né? Outra coisa que você tem que ter é a tensão que ele trabalha, certo? E a tensão é a voltagem que ele trabalha. Outra coisa que você tem que saber é a resistência que ele pode operar em cima da corrente, tá? É a resistência que ele pode operar em cima da corrente e da tensão. Então são os ohms que você tem que ter dele. Outra coisa que você tem que ter dele, se ele for um diodo, né? Principalmente se for um diodo, vou colocar aqui diodo, você tem que saber a retificação dele, qual é o valor da retificação dele, tá? Valor de retificação, polaridades, e saber também se ele é Zener ou não, né? Se ele é Zener ou não, tá? Outra coisa que você tem que fazer também é, no caso, se for um tiristor, ou se for um SCR, ou se for um triac, tá? Você vai ter que saber qual é o valor do gate, tá? Você vai ter que saber qual é o valor do gate, ou também chamado de G, tá? O valor de G. E vai ter que saber qual é o valor de saída, dele, tá? E esse valor geralmente ele vai ser expresso em volts, tá? Em volts, ok? Então é outra coisa que você tem que saber deles também. No caso de transistores comuns, você vai ter que saber qual é a tensão. Você vai ter que saber qual é a tensão de base, lembra que é base, coletor e emissor, né? Então tem que saber a tensão de base, tá bom? Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá. Tem que saber a tensão de base, tem que saber também a voltagem de trabalho, que seria a voltagem de entrada, tá? E saída. Mas faltou um componente aqui nessa lista, tá? Vou colocar aqui do lado, que seriam as resistências, tá? Resistências. Quando eu falo resistências, eu já estou me referindo também a potenciômetros e a trimpodes, tá? Que nós já vimos. Trimpodes. E o que é que eu preciso daqui da resistência dos trimpodes? Eu preciso do valor de ohms, eu preciso saber quantos watts, certo? Valor de ohms, deixa eu escrever aqui legal, e quantos watts. O único problema é que a maioria desses outros componentes aqui, a maioria tem um problema em relação às informações, em relação a quantos watts, ó, né? A quantos watts? Geralmente eu não vou ter essa informação, tá? Então vem a pergunta: eu tenho como ter tudo isso aqui, essas informações na internet? Antigamente a gente só tinha essas informações em livro, né? Você tinha que comprar livros e sair lendo lá as tabelas de livro até chegar na tabela do componente que tivesse a retificação, a voltagem, a tensão, a corrente, a resistência, a quantidade de watts, o valor de base, o valor de gate. Então você consultava tudo isso em livros, né? E hoje esses livros já caíram em desuso, tem gente que ainda tem esses livros guardados e alguns ainda assim vendem em livrarias e são muito caros esses livros. Então a melhor forma de obter isso hoje é pela internet, né? Nós tivemos aí 30 anos de desenvolvimento de internet
E muitas dessas informações foram cadastradas na internet, né? Então, tem como a gente obter essas informações. E outras, através de alguns pequenos cálculos de cores e de símbolos que a gente vai aprender a fazer, tá? Então, para a gente aprender quais são as dicas da gente fazer essa leitura, e a gente vai fazer de alguns componentes aqui, eu queria que primeiro você tirasse um print disso daqui, né? Para deixar guardado aí no computador de vocês. Então, tira o print aí que eu vou ter que apagar isso aí. Deixa eu ver se eu ganho mais área aqui com a câmera. Espera aí, não tira ainda não. Deixa eu ver se eu ganho mais área aqui com a câmera. Pronto, assim fica melhor. Mas tira de novo aí, que agora tá... Tira de novo que agora dá para ler tudo aí. Já tiraram então? Já? Beleza, então vamos lá. Continuando aqui então. Então veja só. Então quais são... Como é que você vai fazer a leitura, né? Você tem aqui... Então você tem aqui, por exemplo, ó, vamos fazer então a leitura. Você tem um componente aqui. Um componente X, né? Aí você quer os dados dele. Você quer os dados daquele componente. Primeira coisa que você tem que fazer é a leitura visual, tá? A leitura visual. Aí na leitura visual você vai obter duas coisas que devem estar lá. Informação, deve ter informação eletrônica, alguma informação eletrônica dele e número de modelo, tá? Pois bem, se eu tiver aqui o número de modelo, isso já é muito bom. Por quê? Porque com o número de modelo eu já posso obter outras informações que são essas que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Com o número do modelo eu posso fazer a seguinte estratégia, ó, tá? Se for cores, no caso do componente ele foi identificado com cores, você vai usar um software que eu vou mostrar para vocês, tá? Vai usar um software ou procurar tabelas de cores, tá? Uma tabela de cores, ok? Então é isso que vocês vão fazer. Se tiver cores, muito bem. Outra coisa que você vai procurar, se tiver o número do modelo, você vai procurar o que nós chamamos de datasheet, tá? Que é isso que nós vamos aprender a fazer as leituras do datasheet. E no datasheet vai ter todas as informações eletrônicas. Todas as informações eletrônicas, tá? Vai ter tudo lá. Até informações físicas dele, tá bom? Até informações físicas vai ter dele. Então é isso que nós vamos fazer. E em último caso, se você não tiver nem as cores e nem o datasheet, e você nem tiver informação eletrônica nenhuma, e nem tiver também informação do modelo dele, aí o bicho complica. Aí você vai ter que recorrer à medição, tá? Na medição que nós aprendemos nas duas últimas aulas do multímetro, certo? Aí no multímetro, como é que você vai fazer a medição? Nós aprendemos que a gente pode medir o que no multímetro? Pode medir resistência, pode medir ganho e pode medir direção de passagem, tá? Direção de passagem. Tá bom? Pelo menos aqui já dá para tu definir algumas coisas no multímetro. Mais tarde, em outras aulas, eu acho que da aula de hoje até a terceira aula, a segunda, nós vamos aprender a medir outras coisas que nós nunca medimos no multímetro, que é o caso de amperagem, mas quando o aparelho estiver funcionando, estiver em funcionamento. Acho que na terceira aula que nós vamos já aprender a medir a placa, já em funcionamento, tá? Então, é importante a gente saber isso aqui, ó, que se você não tiver nem a informação eletrônica, nem o modelo e nem o modelo para pegar esses dados aqui de cores ou de datasheet, a única forma é você fazer essa medição pelo menos dessas três informações aqui, tá? Pelo menos dessas três aqui. Então tire o print aí, que agora a gente vai treinar a como fazer essa leitura aí,
Tire o print aí e me avise quando tirar. Beleza, então vamos lá. Então vamos lá. Bom, então, nesse caso, para a gente fazer isso aí, eu vou ter que fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui um componente. Vamos começar primeiro pelo componente mais comum que a gente usa, tá? Que é o resistor, tá? O resistor, tá? No caso aqui eu estou também considerando potenciômetros e trimpodes, tá? Toda vez que eu falo trimpodes eu lembro do Guerra dos Mundos, né? Que era o trimpod lá, trimpods do Guerra do Mundo, aqueles bichos lá do outro planeta. Então vamos lá. Então vai ter aquele resistor lá que quando você comprar, né, vai estar escrito que a quantidade de ohms vai estar escrito lá no resistor e a quantidade de watts. Mas mesmo assim pode vir escrito um número de modelo. Pode vir escrito o número de modelo. Isso aqui já é muito útil, a quantidade de watts e a quantidade de ohms. Por quê? Porque eu sei qual vai ser o nível de resistência e em relação a watts eu já sei qual vai ser o consumo dele e aquecimento no circuito. Mas o problema é que ele tem outras características e essas outras características eu vou ter que pegar no modelo dele. Mas vem a pergunta, se eu não tiver nenhuma dessas três informações, como é que ele vem identificado? No caso do resistor, ele vem identificado com cores, tá? Com cores. Geralmente, a cor inicial de um resistor é mais próxima de uma das laterais e a cor final é mais longe de umas laterais. Então, por exemplo, geralmente são 4 combinações de cores, ou 5, tá? 4 ou 5. Então, no caso dessas listas de cores, quem é a primeira cor? É essa que está mais próximo do início do resistor aqui. E a última cor é essa que está mais distante aqui do início. Tá? Deixa eu só conferir se é isso mesmo, mas acredito que seja isso sim. Deixa eu pegar aqui um resistor. Agora os componentes estão longe aqui. O caso desse aqui, né, que nós usamos, ele vem escrito. Quer ver, ó? Eu não sei se vai dar para ver, mas está escrito bem aqui, ó. Deixa eu colocar mais perto da câmera. Mas tem uma inscrição dele aqui, né? Então esse aqui é fácil, porque está escrito o modelo, quantos watts e a resistência dele, que é 330 ohms. Mas no caso deste aqui, por exemplo, no caso deste aqui, esse aqui que eu estou mostrando, deixa eu só iluminar mais aqui para vocês verem. Deixa eu pegar uma iluminação ali, rapidinho. Bom, isso aqui vai ajudar um pouco. Eu vou estar ligando e desligando essa luz para a gente ver melhor, tá, pessoal? Então deixa eu colocar para cá. Então, ó, aqui eu não sei se dá para vocês verem. Deixa eu pegar a lupa, pena que eu não tô com a outra hoje, né? Não sei se dá para vocês verem aí que tem cores aqui no resistor. Tá dando para ver aí, pessoal? Tá dando pra ver, não muito bem, mas tá dando pra ver sim. Dá para ver que tem cores aí no resistor, tá?
Então essas cores elas são importantes. Por quê? Porque com elas eu vou conseguir definir a informação que eu não tenho nesse resistor. Então deixa eu pegar aqui direitinho e vou anotar as cores dele aqui, começando. A gente sempre começa da parte que está mais perto da borda para o final, tá bom? Então vamos lá. Esse resistor aqui, ele vai ser amarelo, colocar A de amarelo, tá? Marrom, vou colocar M de marrom e vou colocar o preto. O preto, e a última linha é um dourado. Então tá aqui, amarelo, marrom, preto e dourado, um D de dourado, tá? Pois bem, e aí vem a pergunta. Eu tenho as cores e eu quero saber agora qual é a medição desse resistor, né? Qual é a medida dele em si, né? Nesse caso, eu vou ter que procurar na internet, que eu vou compartilhar uma outra tela com vocês agora, tá? Que é para vocês aprenderem como é que busca na internet essa tabela de cores. Você na internet, eu vou abrir o navegador aqui, vou já compartilhar com vocês. Deixa só o navegador abrir. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o navegador. Tem aplicativo para celular também. Tem, é isso. Eu ia mostrar. Eu vou mostrar isso daí. Eu vou mostrar também, que é até mais fácil. Mas o problema é que no celular é muito raro. Deixa eu só ligar a bateria aqui que tá para acabar a energia aqui do notebook. O problema é que aplicativo de celular, a maioria não calcula com 5 cores, tá? A maioria, 90% deles não faz cálculo de 5 cores. Já as tabelas na internet você acha de 5 cores. Tem até de quantas cores o resistor? Não, eu vou já desligar a luz. Eu já estou trocando para o navegador. Vocês estão vendo o navegador aí? Ah, até 5 cores, tá? Até 5 cores. Tá preto a tela. Tá vendo o navegador aí? Vocês estão... Também tá preta a tela. Preta? Sério? Pra mim tá preta a tela. Engraçado, eu tô vendo. Eu tô vendo o navegador aqui, tranquilo. Mas tu tá vendo a tela preta, Joseph? Tô entrando na transmissão agora deu certo. Tá. Então vamos lá. Então voltando aqui pro coisa. Então vamos lá. Tabela. Escrevam assim. Vou escrever tabela de cores resistores. Tá? Tem várias, tem centenas nela na internet. O legal é que tem para 5 cores e para 4 cores. Celular, a maioria é de 4 cores, infelizmente. Então vou pegar essa maiorzinha primeiro aqui, ó, e deixa eu ver se deixa eu pegar de alta definição para vocês lerem melhor. Tá? Então vamos pegar aqui tamanho grande. Vamos pegar essa aqui. É bom que mostra o resistor bonitinho ali. Deixa eu abrir numa outra guia para vocês verem maior. Poxa, eu pensei que ela era grande. Dá para ler aí, gente? Tranquilo essa tabela? Dá Eu tô até procurando aqui também. Mas está muito ruim a leitura para vocês? Um pouco embaçado. Tá, então deixa eu, Tá um pouco embaçado. deixa eu pegar uma melhor então. Essa aqui também é resolução baixa. Também. Tá aqui, essa aqui está numa resolução melhor. E agora, dá para ler tranquilo? Ao vivo e a cores. Então pronto. Então vamos lá. Então vamos calcular esse resistor aqui. A primeira cor dele, que ele diz, é amarelo, né? E amarelo, olha, ele fala que na primeira faixa ali, a segunda coluna, a primeira faixa, se for amarelo, é o valor 4. Tá? Então já estou botando aqui no quadro o valor 4. E a gente vê ali que ele diz que se na segunda faixa for marrom, que é a segunda coluna, ele diz ali que é o valor 1. Ó. Então vou colocar aqui o marrom 1. E ele diz que na terceira faixa, se for preto, na primeira faixa, se for preto, ele diz que é 0. Né? Então vou colocar aqui 0. Tá? E a última, que é o dourado, tá? Que ele fala ali em cima, vou até diminuir um pouco, ele fala que é a quarta faixa multiplicativa. No caso, como o nosso resistor ele só tem 4 faixas, então é o fator de multiplicação. E ele diz lá que é no nosso resistor aqui, deixa eu pegar ele de novo,
perdi o bicho. Ah, tá aqui. Deixa eu ver aqui no resistor de novo. Ele diz aqui que é dourado, tá? Então o dourado aqui, o dourado, cadê dourado? O dourado é o ouro, que ele chama de ouro. Deixa eu ver se é dourado mesmo, é ouro, que ele chama de ouro. Então ele diz aqui que o fator é dividido por 10. Então é esse valor aqui, 410, não é isso? Deu 410 dividido por 10. No caso, 410 dividido por 10 vai dar quanto? 41. Certo? 41. Então, provavelmente, esse resistor é de 41 ohms. Mas se vocês prestarem atenção na tabela, como ele fala ali que é divisível por 10, o ouro, na quarta faixa de cores, ele quer dizer que esse resistor ele pode ter uma variância, tá, de 5%. Quando ele não coloca nem mais nem menos, ele quer dizer que o resistor ele já tem 5% de diferença somente quando está funcionando, não na medição. Nas outras cores ali que você pode ver, ó, verde, azul, violeta e cinza, ele quer dizer que pode ser para mais ou para menos, entendeu? Para mais ou para menos, tá? Quando ele fala ali no ouro e no prata que é 5% e 10%, ele quer dizer que só em estado funcional que ele vai dar essa variação. Ele não quer dizer em medição. Já aquelas colunas, aquelas linhas verde, azul, violeta e cinza, querem dizer na medição do resistor, que vai ter aquela variação, tá? Entendido aí, pessoal? Então eu vou voltar para o quadro aqui. Eu vou voltar para o quadro agora. Deixa eu voltar aqui, botar o quadro de novo. E vou apagar a luz aqui para ver melhor o quadro, tá? Então olha só. Não, mas eu vou fazer outros exemplos, ô Joseph, para você entender melhor. Vou fazer outros exemplos. Então olha só, dá para ver o quadro aí, pessoal? Dá para ver o quadro? Tá, sim, senhor. Então vamos lá. Então olha só. Então nós medimos amarelo equivale a 4, né? Na primeira linha aqui, ó. Nessa primeira linha aqui é amarelo, então equivale a 4. A segunda linha aqui é marrom, equivale a 1. A terceira linha aqui é preto, equivale a 0. Então nós já sabemos que o resistor, o valor dele é 410. Mas o problema é que na última linha aqui é dourado. E o dourado lá na nossa tabela que nós vimos, diz que você tem que dividir por 10. Então o que acontece? 410 dividido por 10 dá 41. Então esse é o valor em ohms do nosso resistor. Tá? Esse é o valor em ohms. Correto? No caso, você pega os valores da tabela e coloca um do lado do outro, é assim? Você pega a primeira linha e vê lá na primeira coluna. Pega a segunda linha e vê na segunda coluna. Pega a terceira linha e vê. Então, cada linha dessa equivale a uma coluna da tabela. Deu para entender? Cada linha... Como se fosse uma junção de valores, né? Que essas linhas... Isso. No caso. Isso. Então, cada linha dessa equivale a uma coluna daquela tabela. Só que o meu aqui, que nós estamos medindo aqui, ele só tem 4. E eu desenhei aqui com 5, né? Mas o nosso que nós estamos medindo só tem 4, tá? Só tem 4 linhas, mas tem resistor com 5, por isso que tem mais, tem 5 colunas lá naquela tabela. Vamos fazer um outro exemplo para entender? Deixa eu pegar um bem miudinho aqui. Deixa eu achar que agora eles estão longe da gente aqui. Deixa eu me levantar aqui para ver. Pegar um. Vamos pegar um bem miudinho aqui. Só que agora estão tudo espalhado aqui na... Para achar tá difícil agora. O ruim de eletrônica é isso. Se o componente for muito pequeno, você não enxerga. Ainda mais eu que sou já velho, aí complica. Bora lá então. Olha, eu tô com esse resistor miudinho aqui. Dá pra ver aí na câmera, pessoal? É bem miudinho, ó. Rapaz, parece um resistor integrado. Rapaz, é mais fino que minha unha. Tô botando na telatia aqui. Né? É mais fino que minha unha. Então vamos lá. Deixa eu ler aqui quais são as cores dele para botar aqui, tá?
Olha só, isso aqui começa com marrom. Deixa eu colocar aqui esse outro resistor aqui no quadro, tá? Esse outro resistor aqui. Então primeira linha, marrom. Segunda linha, preto. Terceira linha, marrom. E a última linha, dourado. Olha o dourado de novo aqui. Certo? Então vamos lá para a nossa tabela. Vamos voltar para a nossa tabela de cores lá. Eu vou recompartilhar a tabela com vocês aí. Dá para ver agora a tabela aí, pessoal? Dá sim. Então vamos lá. Primeira coluna, primeira linha era marrom, lembra? Então é 1. Aí diz, ó, primeira faixa, o marrom é 1. A segunda linha era preto e diz ali na tabela que a segunda faixa é 0. A terceira linha é marrom e você vê ali na terceira faixa, diz que o marrom é 1, certo? E a quarta linha é um dourado, então é a mesma questão ali, é dividido por 10, né? É dividido por 10, certo? Então tá na cara que é 101 dividido por 10, vai dar quanto? Vai dar 11, não é isso? Ou vai dar menos? Eu acho que vai dar menos. Divido aí, 101 por 10, quanto é que dá? Divide na calculadora aí. 101 dividido por 10. Deixa eu tentar aqui. Na verdade é só a vírgula que corre, né? 10,1. É, mas é 10,1, isso mesmo. É 10,1. Isso mesmo, então 10,1 ohms. Então essa é a capacidade de ohms daquele resistor miudinho. Tá? Então deixa eu voltar aqui para o quadro agora para a gente ver o cálculo. Tá? Deixa eu voltar para o quadro. Deixa eu voltar para o quadro aqui. Pronto, dá para ver o quadro aí, pessoal, agora? Sim. Isso, então tá aí, ó. Tá aí o quanto deu. A primeira linha era 1, a segunda linha era 0, a terceira linha era 1 e o dourado dividido por 10. Então, ele vai ser 10,1, tá? Então, em estado de medição, se a gente for medir o resistor, ele tem que dar no multímetro 10, em torno de 10, né? Vamos arredondar logo para 10 ohms. Mas se ele der 8, se ele der 15, então tem alguma coisa errada com esse resistor, tá? Então, em placas, veja bem, em placas de circuito, o que você mais vai ver é resistor colorido. É claro que algumas tabelas de cor a gente já decora de cabeça. Por exemplo, eu já sei, por exemplo, que preto, aliás, marrom e preto é 11 ohms. Eu já sei que marrom é 10, entendeu? Então você decora com o tempo essas cores, de tanto medir, entendeu? É claro que no início, quem está trabalhando com eletrônica, você vai ficar recalculando essas cores, mas depois de uns 6 meses você já sabe a sequência dessas cores de cor, tá? Muito bem, então aprendemos como No caso do corpo do resistor, se mudar a cor do corpo do resistor, muda também? Não. Essa pintura aqui, não, ó, não altera. Essa pintura aqui, essa pintura do resistor pode ser verde, pode ser branco, pode ser o que for, tá? Não importa. O que importa é as cores, porque essa As faixas, no caso, né? O que importa é as cores, porque as cores é que vai dizer a intensidade de bloqueio de resistência à energia e a repotência da energia ou o efeito de dissipação do resistor. Agora é claro que o esmalte que é pintado, o resistor, ou ele concentra mais calor ou ele dissipa mais calor. Geralmente o resistor que é pintado, como esse aqui, que é pintado com uma tinta que parece uma tinta guache, isso aqui, esse resistor ele é cerâmico, é chamado resistor de poliéster com encapamento cerâmico. Esses aqui ele dissipa calor com mais facilidade, então ele esquenta, mas por fora, mas ao mesmo tempo ele se mantém frio por dentro. Já esse aqui não. Esse aqui ele conserva o calor de dentro e fica menos quente, ele fica mais quente por dentro do que por fora. Por quê? Porque ele tem que gerar uma força em watts maior. Então, para que ele gere um consumo maior em watts, ele precisa que ele acumule calor dentro. É o efeito Joule que a gente chama. Por isso que os processadores eles aquecem tanto.
Quanto mais eles aquecem, mais eles têm clock de trabalho. Por quê? Porque eles fazem uma relação de capacitância com Joule. Então, quanto mais eles aquecerem, mais eles conseguem acelerar. Agora, é claro que existe no caso do processador um efeito inverso. Qual é? Quando ele inicia o trabalho dele muito gelado, ele sabe que ele tem uma curva de aquecimento maior. Então é por isso que quando ele inicia altamente gelado o processador, ele tende a ter um desempenho maior, porque ele vai ter a distância para ele alcançar o aquecimento vai ser muito maior. Então ele tem para onde correr na aceleração dele. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar, você tem um componente, o processador de computador, em que ele começa, você liga a máquina, ele já dá, digamos, 15 graus, né? E ele vai até 85 graus, certo? Agora imagina que essa é a pista que ele tem que correr para acelerar até o isolamento maior. O isolamento maior ele vai dar em torno de 107 graus. É quando ele começa a perder performance, porque o aquecimento já passou da capacitância dele. E o efeito Joule já está sendo o contrário, já está isolando a energia dentro dele. Agora tu imagina que essa pista que ele tem que acelerar fosse maior. Quer dizer, em vez de iniciar com 15 graus, ele iniciasse com menos 200 graus. Já pensou? Olha só, a pista seria imensa. Então, quer dizer, ele teria uma aceleração muito alta se fosse iniciar com menos 200 negativo. Então, é por isso que os processadores que são refrigerados a nitrogênio líquido ou algum tipo de produto químico que refrigere muito rápido ele, então ele tem uma pista de aceleração maior para chegar no efeito Joule de isolamento. Então, por isso que eles conseguem ser overclockados e acelerado muito mais, tá? Então, a mesma coisa acontece nos componentes eletrônicos. Todo componente eletrônico, ou ele tem que aquecer mais por dentro, ou ele tem que aquecer mais por fora. Depende de como o desempenho daquele componente vai atuar. E esse desempenho ele é determinado por dois fatores. Primeiro, o material que é feito interno. E como o Joseph perguntou, segundo, o tipo de material externo. Ou o material externo vai dissipar mais para fora o calor, ou o material externo vai conter mais o calor dentro do componente, tá? Então tá respondido tua dúvida aí, Joseph? Com certeza. Então vamos lá. Tirem aí o print da tela, tá? Para essas duas medições aí que nós fizemos. Agora vamos fazer uma última medição de resistor aqui. Vamos pegar um resistor bem grande agora, tá? Vamos pegar um bem grande. Tá, então vamos lá. Então vamos pegar um outro exemplo bem porrada aí. Aí eu tenho um resistor agora aqui, ó. Tá? Só fazer aqui as 4 linhas. Lembrando, tá, pessoal, que a linha que inicia é que está mais perto da borda. No caso, eu não vou começar daqui não, eu vou começar daqui, tá? Então vamos pegar aqui, digamos, verde, amarelo, vou colocar Z de azul, tá? Verde, amarelo, azul e prata. Não, vou colocar azul aqui no final, azul. Então tá aí, ó, verde, amarelo, azul e azul, tá? Verde, amarelo, azul e azul. Então vamos lá na nossa tabela, que eu vou agora compartilhar de novo a tela. Deixa eu compartilhar de novo ela aqui. Tá aparecendo para vocês a tabela? Sim. Então vamos lá. Então já vou colocando aqui. Na primeira linha era verde, lembra? Então era 5, vou colocar aqui 5, né? Na segunda faixa, na minha segunda linha, era azul. Então azul é 6, né? E também na segunda faixa, na terceira faixa era azul também. Aliás, não, desculpa, na segunda era amarelo. Era isso, então era 4. Né? 4, deixa eu escrever direito aqui. 5, 4, 6 então. Vai ficar 5, 4, 6. E o azul quer dizer o quê? A quarta faixa, ó, fator multiplicativo. Tá vendo aí? Quantos zeros estão aí no fator multiplicativo aí da quarta linha? Quantos zeros tem? 6. 6, né? Então, são, no caso, 1 milhão, né? Então, 1 milhão é quilo ou é mega? Me responda aí, 1 milhão é quilo ou é mega? É mega?
É mega. É em bytes, não é? 1 megabytes é igual a 1 milhão de bytes. Certo? Então vamos lá. Então o azul vai ser mega aí. Só que aí ele diz o seguinte: como termina em azul, eu não tenho a quinta faixa. Lembra que eu disse que tem resistor que tem 5 faixas? Eu não tenho a quinta. E aí agora, se eu não tenho a quinta, como é que eu vou saber a tolerância para mais e para menos? Eu pego pela última linha. A última linha não foi azul? Então ele diz ali na tabela que o azul é mais ou menos 0,25% para mais ou 0,25% para menos, tá? Então, no caso aqui, o azul eu vou colocar aqui, mais ou menos 0,25%, certo? Então, vamos lá. Então, a linha pega a faixa de tolerância, no caso, pegaria o azul. Isso, se você não tem a quinta cor, no caso a quinta faixa de cor, então você pega da última cor que aparece no resistor. Deixa eu ver se esse resistor tem uma quinta cor aqui. Aliás, eu nem tenho esse resistor. Eu tô fazendo de cabeça aqui. A tu ver como eu tô. Mais uma linha aí. Eu vou colocar. Deixa eu ver esse meu resistor. Vamos fazer aqui. Eu vou colocar um verde. Tá aí, a última linha vai ser um verde. Aí o verde de. Me tira uma dúvida. Oi? Eu tô vendo o branco e o incolor aí. Ah, o incolor é o seguinte, é um relevozinho, parece um relevo amassado no resistor. É uma linha. Nunca vi esse relevo. Não, mas tem, eu já vi muitos, principalmente nos maiorzão, assim que é maior do que a cabeça de um dedo. Você vê uma última saliência assim amassada, você vê uma saliência amassada, mas ela não tem cor. Ela é uma faixa amassada, mas ela não tem cor a faixa. Tá? Então, no caso verde aqui, o verde que eu estou fazendo imaginário é mais ou menos 0,5%, certo? No caso verde, o azul, tá. Agora bora voltar para o quadro. Vamos lá, vou voltar para o quadro agora. Então vamos voltar para o quadro. Vê se vocês estão vendo o quadro aí. Então olha só. Então esse resistor, qual é a medida dele? 546 milhões, quer dizer, megas de ohms, tá? É muito grande. Isso aqui é um resistor maceta. Isso aqui pelo menos é maior. É maior, deixa eu ver no pincel, ele deve ser mais ou menos desse tamanho aqui, até quase metade do pincel aqui, ó. Tá? Ele é enorme e grosso, ele deve ser bem grossão esse resistor aqui. Geralmente é usado em energia, geralmente é usado em AC, não é usado em DC, não, resistor tão grande assim não. Bom, mas aí que está o problema, eu já sei que é mega ohms. O problema é que na hora de eu medir, eu vou ter uma diferença de 5% para cima ou de 5% para baixo. Então se eu for calcular aí 546 para baixo, vamos supor para baixo. Tá? Deixa eu calcular aqui. 546 vezes 0,05 menos agora 546. Ele deve dar, se eu for medir, ele deve dar em torno, tá? Olha aqui, em torno de 518 megas, tá? Em torno disso. É o que ele deve dar. O problema é que eu não sei se ele vai dar para mais ou para cima. Vai depender de como ele foi fabricado. Porque tem resistor que é fabricado para dar para menos. Tem resistor que é fabricado para dar para mais. Isso vai depender do material de dissipação do resistor. Tá? Então, mas pelo menos a gente sabe que abaixo disso ele não trabalha. Pelo menos a gente sabe que ele vai trabalhar. A gente sabe que ele vai trabalhar dessa medida para cima. Mas nunca para baixo. Então é por isso que ele dá essa última cor aqui, que é a variância de ohms dele, porque ele quer dizer, ó, abaixo disso ele não vai trabalhar, é disso aqui para cima, mas não abaixo. Então na hora que eu for medir esse resistor, vamos supor que ele dê 490, 380, então ele está com defeito. Se eu for medir lá na ponta de prova, aqui, ó, eu for medir aqui o resistor na ponta de prova, deixa eu colocar ele aqui, simbolizando assim, né?
Se eu for medir ele aqui na ponta de prova, ó, e ele der, digamos, 500, 490, 380, então ele está o quê? Com defeito. Ele está com defeito. Tá? Então ele está com defeito esse resistor. Entendido então o porquê que é importante isso aqui, pessoal? Sim. Beleza, então. Então já deram para entender como identificar um resistor, então? Entendi. Tá, então pode... Ah, tem aplicativo para celular, tá? Que faz esses cálculos. No Android é o que mais tem. Tem trocentos deles lá. E tem o que calcula para 4 e o que calcula para 5 cores. E tem para Linux e tem para Windows, viu? No Linux tem. Você quer ver aqui no Fedora, por exemplo? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu estou aqui usando o Fedora. Deixa eu dar aqui um DNF, search, resistor primeiro. Vamos ver se tem aqui no Fedora. Eu sei que em RPM e outros empacotamentos você acha programas para Linux que façam esse tipo de cálculo. Tá, enquanto ele está pesquisando aqui, tire o print da tela aí que eu vou apagar aqui, tá? Eu já tirei. Beleza. Já, então... Vamos lá, então. Então, agora nós vamos para outro tipo de medição de cor, que não é só capacitor, não. Aliás, não é só resistor que tem medição de cor, não, tá? Deixa eu ver aqui agora. Ixi, está sincronizando aqui o repositório, que faz tempo que eu não atualizo. Mas vamos lá. Aí nós vamos falar agora de capacitor, tá? Olha, hoje você não encontra mais capacitor cerâmico com cores, tá? Você não encontra mais, tá? Com cores. É muito raro. Mas por incrível que pareça, os americanos e europeus usam muito esse padrão aqui. Aqui no Brasil, todo capacitor cerâmico pequeno que é fabricado, eles são fabricados geralmente sem cores. Já vem a medida escrita em Farad, ou então vem o código dele para você pesquisar. Mas equipamentos importados que eu já abri muito para consertar, como caixas de som da Logitech, produtos europeus, a maioria dos capacitores cerâmicos são com cores, tá? E geralmente, como eu vou mostrar para vocês, ele vem assim. É pena que eu não tenho aqui, mas deixa eu ver se eu tenho uma plaquinha aqui que tenha. Deixa eu ver aqui. Que é tão raro a gente ver hoje em dia. Eu já ia pedir já para mostrar um. Mas é muito raro, cara, você encontrar. É muito raro, porque no Brasil, os insumos brasileiros, nenhum mais tem cor. Nenhum mais tem cor. Mas não tenho não. Mas eu vou mostrar aqui no navegador para você. Deixa eu só ver se ele terminou aqui o terminal. TV de tubo antiga tinha também, né? Eles farinhas também. Isso. Rapaz, não achou nada aqui no Fedora. Nada, nem resistance, nem... Deixa eu ver aqui. Ohms. Não tem, mas... Capacitor tem, normalmente eles são coloridos. Não, você vai ver capacitor colorido, você vai ver às vezes em filtros de linhas ou em no breaks, mas não é o máximo que você vai ver. Mas aparelho eletrônico nacional de áudio é muito raro você ver. Você vê mais equipamento de áudio importado. Então deixa eu mostrar para vocês no navegador aqui. Deixa eu compartilhar o navegador de novo, para vocês verem aqui o capacitor como é que ele é. Tá vendo aí o navegador, pessoal? Tô vendo o navegador. Então vamos lá. E olha, capacitor cerâmico tem de todo tipo de forma que tu imaginar, cara. Normalmente eles são quadradinhos. Isso. Também. Tá aí, ó. É bom que eu tô aqui com uma imagem que vai mostrar para vocês todos os tipos que existem. Olha aí, dá pra ver aí?
os que eu conheço mais é esses vermelhos e os azuis. Isso, os verdes, né, e tal. É bom que aí tem... É bom que tem todo tipo de capacitor aí na imagem. Era bom até vocês depois pesquisarem capacitor com cores no Google e salvar essa imagem. É só colocar capacitores com cores. Tá? Ou então tira o print aí da tela. Mas vocês estão vendo que tem aí uns coloridos, né? E vocês estão vendo que são 3, 4, 5 faixas de cores. Começando da cabeça de cima. A gente sempre começa da cabeça de cima e não da cabeça de baixo. Tá? Então deixa eu anotar aqui no quadro. Fazer um exemplo aqui. Esses vermelhinhos normalmente tem uma pontazinha de cima também, né? Os vermelhinhos? Os redondos? Não, não. Sim. Todos são de 2 perninhas. Todos são de 2 perninhas. Capacitor de 3 perninhas só se for SMI. Mas assim de componente padrão é tudo de 2 perninhas. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui as 5 cores. 1, 2, 3. Então 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu desenhar aqui. E eu vou pegar essas cores que estão aí na tela, tá? Como exemplo. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui as linhas. Aí nós temos aqui aquele que está lá do outro lado do quadro. Está marrom, né? Marrom. Aí a gente tem verde. Sempre começa de cima a leitura, tá, pessoal? Amarelo. Amarelo. Aí nós vamos ter aí o branco. E a última, azul. Tá? Eu vou fazer 2 desses capacitores aqui. Deixa eu fazer esse de baixo também aqui. Esse que é compridinho, uma perna de um lado de outro, parece um resistor, um capacitor também? É um capacitor. Só que esse é muito pouco usado, que é o de tântalo. É muito pouco usado. Parece um resistor, mas é o de tântalo. É muito pouco usado ele. Entendi. Esse verdinho, esse amarelinho também pequenininho, já vi. É diferença. É eletrolítico. Aquele amarelinho lá é um eletrolítico também. Aquele pretão, que é o primeiro, é um eletrolítico. De cerâmico aí nós temos vários tipos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 9. De cerâmico, no caso, seria... Os verdes... os verdes, aquele Verde azul... também? Também é cerâmico. Aquele azulão lá de cima é um cerâmico. Aqueles quadrados azuis já não são cerâmicos, tá? São de poliéster. O vermelhão grande lá é cerâmico, o colorido é cerâmico, os redondinhos pequenininhos são cerâmicos e aquele que parece um LED lá em cima também é cerâmico. Esse de baixo aqui, brancão, é o de nylon. Esse aí também não é mais fabricado, tá? É o de nylon, que parece um resistor. E aquele é de como é que é? Tântalo, também não é mais fabricado. São raridades hoje. Então deixa eu fazer esse segundo colorido. Vamos lá. Primeira linha, esse de baixo colorido. Primeira linha é um branco, mas parece um ciano. Eu vou colocar ou é branco ou ciano. Ou é branco ou é ciano. Não dá para ver direito. A segunda linha é vermelha. A terceira linha é laranja. E a próxima é branco. E a última é azul. Tá? Então vamos lá. Eu vou para a página agora. Já que vocês estão vendo o navegador aí. Vamos trocar aqui. Vou colocar cores. Agora, incrível, pessoal. Em Android e outros aplicativos de celular é muito raro tu ser tabela de cerâmico, viu? De capacitor cerâmico. Vai ter que consultar pela internet mesmo. Cores. Não sei nem o que eu uso aqui. Opa, eu errei aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui as tabelas. Tá aqui. É a mesma tabela, só que eu vou pegar de imagem grande para vocês visualizarem melhor. O meu aqui que eu tenho não tem. Tem não. Tô falando que não tem. Tem as cargas de capacitância. Mas aí não tem as cores, né? Não tem as cores. Agora ficou grande demais aqui. Peraí, deixa eu diminuir.
Dá para ver aí, tranquilo? Assim. Ah, sim. Dá, então aí vocês estão vendo, ó, que é diferente agora a tabela, né? É bem diferente agora. Deixa eu só ver não, pera aí, isso aqui eu acho que não é de capacitor não, pera aí. Ah, é de capacitor sim. É de capacitor sim. Vamos lá então. Então, vamos calcular, eu vou calcular aqui o do primeiro, tá? Daquele primeiro que estava do lado da tabela lá. Depois eu vou colocar o quadro para vocês verem o cálculo. O primeiro, a primeira linha era marrom. Marrom é quanto aí na primeira faixa? 1, né? 1, beleza. Aí, na segunda faixa era verde. Verde aí na segunda faixa 5, certo? Na terceira faixa ele é amarelo. Amarelo aí na terceira faixa equivale a 10 mil. Então eu vou fazer 15 vezes 10 mil, certo? 15 vezes 10 mil. No caso, ele multiplica e na resistência ele divide. Seria isso? Isso, mas quando cai no dourado, que é dividido. Tá? É no dourado e no branco, se eu não me engano. Tem que olhar a tabela de novo lá. É no dourado ou no branco que é dividido. Aí aqui multiplica, tá? Porque vai dar tantos milhões de farads. É por isso que tem que dar essa diferença. É porque lembra que a capacitância ela tem a ver com o efeito Coulomb da massa, Coulomb, e o Coulomb cada elétron no Coulomb é 10 elevado a menos 19, lembra disso? Isso. Pois é, então é por isso que as escalas são assim, 100, ali é 10 vezes 2, né? 10 vezes 10, 100, ali é 10 elevado a 3, ali é 10 elevado a 4 e ali é 10 elevado a 5. O problema é que acima disso, os medidores já não medem. Que aí você já vai para acima de milifarad, aí não tem como medir isso daí. Lembra que nós aprendemos que 1 volt em alta potência para armazenar em 1 farad é impossível. Nem o cientista lá que descobriu o farad conseguiu fazer isso. Então ele sempre entendeu que as cargas acumulam sempre menos elétrons do que deveriam acumular. Então é por isso que a escala ela termina aí, não tem como ir mais para frente, tá? Então vamos lá. E vamos lá, a quarta cor aqui é branco. O que é branco aí? A quarta cor é mais ou menos variância. Isso, então deixa eu escrever aqui também. Mais ou menos 10%. E a quinta cor aqui é azul. Qual é a tensão? 630 volts. Isso, então esse capacitor aqui ele aguenta porrada mesmo, meu irmão. Deve ser grande, viu? Metade do tamanho do meu dedo. Para aguentar uma porrada dessa. Vamos para o segundo capacitor. Aí o segundo capacitor nós temos, eu não sei se é ciano ou branco, se é azul claro, mas eu acho que é branco, porque o azul aí é bem azul mesmo, deve ser branco. O branco quer dizer 9, né? 9. A segunda cor do outro capacitor é vermelho, a segunda coluna, a segunda faixa. Então, vermelho é 2. Isso. Aí, na terceira aqui do meu capacitor é laranja. E laranja seria 3, né? Seria 3. Aliás, 3 não, desculpa. Vezes... Não, 3 não, desculpa. Vezes 1000. Vezes 1000. Isso, vezes 1000. A quarta cor que eu tenho é branco, que seria mais ou menos 10% também. Mais ou menos 10%. E deixa eu só colocar aqui, mais ou menos 10%. E a última cor é o azul, que é também 630 volts. Então pronto. Então com essa tabela, esse capacitor aguenta porrada também. Deve ser grande esse capacitor. Isso aí é usado para filtros de entrada, de retificadores, por exemplo, de isolador. Vocês sabem o que é isolador, é diferente de no break e estabilizador, né? Vocês sabem o que é isolador. Então, o isolador ele vai ter que trabalhar em altas tensões, então geralmente deve ter na entrada ali um capacitor desse aí, para fazer o isolamento, já que ele aguenta porradas de altas tensões. Então... Se não me engano, tem um aqui, cara. Oi? Se não me engano, tem um isolador aqui. Se você abrir o isolador, é capaz de ter um capacitor macetão dentro dele aí. Um enorme, um capacitor de... Um capacitor cerâmico enorme. Deve ter um capacitor cerâmico enorme. Agora deixa eu
Deixa eu recompartilhar a tela aqui do quadro para a gente fazer os cálculos agora, tá? Dá para ver o quadro aí, pessoal? Ah, sim, sim. Então vamos lá, olha aí, ó. O primeiro lá, com aquelas cores lá, quanto é que vai dar aí? 15 vezes 10 mil, quanto é que dá? Tá na cara que vai dar 150 mil, eu acho. Vê aí se não é isso. 15 vezes 10 mil. Façam aí o cálculo. Acho que dá 150 mil, eu acho. 150 mil mesmo. Isso, então vai dar 150 mil não é farad não, tá? Porque nunca é um farad. Lembra que a gente aprendeu que o cientista nunca conseguiu fazer toda a carga em um farad. Então isso aqui, como está na casa de milhão, a gente chama de microfarad. Então seria o farad, tá? Seria o farad. Então essa é a capacidade desse capacitor. Então se eu fosse comprar um capacitor desse, eu teria que comprar assim. Se eu não soubesse as cores, né? Ele deve estar escrito lá nele 150 mil UF e deve estar escrito 630 volts. Agora, e se não tiver as cores nele? Ou vai estar escrito isso aqui, ó, né? Ou vai estar escrito que o modelo dele, tá? Ou vai estar escrito o modelo. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escrever na internet capacitor modelo datasheet. Isso a gente vai já treinar como é que faz, tá? A gente vai já treinar como é que se localiza o datasheet. Ok? Esse de baixo aqui, como é que vai ficar o cálculo dele? 92 vezes 1000 vai dar, tá na cara que vai dar 92 mil. Como tá na casa de 1000, a gente não vai dizer, né, microfarad, a gente vai dizer milifarad, tá? É o mzinho pequeno. E o farad, opa, nem deu para escrever, deixa eu escrever embaixo aqui. Seria M farad, tá? Como está na casa de 1000. Então esse capacitor seria menor do que o de cima, no caso? Porque como a escala é maior, eu não posso dizer que esse capacitor vai armazenar mais energia. Ele só está dizendo que a capacidade de armazenar é maior, mas ele não quer dizer que é mais energia. Porque lembra que eu falei que existe aquela questão de dissipação de energia? Que ele acumula e ele demora mais para dissipar, quer dizer, de se desfazer da carga. Então esse capacitor aqui, ele vai demorar mais para se desfazer da carga. Por quê? Porque ele vai acumular a mesma energia que esse, mas numa carga maior. E esse já vai acumular a mesma energia que esse, mas numa carga menor. Entendeu? Então a potência energética pode ser a mesma, já que a entrada deles é a mesma. Mas em compensação esse de cima, ele vai ter uma dilatação maior para desfazer da energia, para descarregar. E esse não, ele vai descarregar muito mais rápido, esse cara aqui. Essa que é a diferença das medidas, é a questão da descarga dele, da descarga. Tá? Tire o print aí então, desse cálculo aí das cores, né? Tire o print aí. Já tiraram? Então vou apagar aqui. Bom, entendido então como é que se calcula também capacitor pelas cores, pessoal? Eu entendi. Beleza, então. Então, agora a gente vai para a parte mais complexa, que é o datasheet, tá? Então, vamos lá. Vamos pesquisar agora. Pra parte que eu não entendo nada. Oi? Pra parte que eu não entendo absolutamente nada. Então, vamos lá. Então, olha, agora pesquisa pelo modelo datasheet, tá? Datasheet, vamos lá. Então, deixa eu pegar um componente aqui que tenha escrito alguma coisa. Vou pegar um capacitor aqui. Esse capacitorzinho aqui eu já sei que é cerâmico, né? Tá na cara que é cerâmico esse cara aqui. Mas deixa eu ler aqui na lupa de ampliação a referência dele. Bom, pelo menos ele diz aqui que é 250 volts. Ah, mas já está a medida dele aqui, já está escrito. Ó, nesse capacitorzinho aqui, tá? Tá escrito que ele é 0,1000 microfarad, tá?
por 250 volts. Então, eu nem preciso pesquisar, já está dizendo qual é a capacitância dele, certo? Que são 1000 milifarad. Mas na realidade, sabe como está escrito nele assim? Está escrito assim, ó, 0,1K. É assim que está escrito. Mas por que eu sei que é isso aqui? Porque o K... Isso. Então, como está K aqui, K eu sei que é 1000. Então, é 1000 milifarads. Então, essa é a capacidade dele. 1000 milifarads é muito pouco. Ele armazena assim um tiquinho de energia e dissipa muito rápido a energia dele. Mas ele aguenta altas tensões, que no caso é 250 volts. Aí, muito a gente vê esse tipo aqui em filtros de linhas e entrada de linhas de energia. Que sejam abaixo de 250. Que isso aqui é o limite de ruptura dele. Tá? Ele vai se romper acima disso ou perto disso. Então, se você tem aí uma rede 220, 110, 80 volts, ele vai servir para esse tipo de rede mais baixa. Bom, esse aqui tá fácil, mas deixa eu pegar um que não tenha nada de informação aqui. Deixa eu pegar um outro aqui. Eu tenho um aqui que só tem o código dele. Então me dá o código dele aí, se tu conseguir ler, me dá o código. É o TL21. Como é que é? TL21. Só isso? Mais nada? Mais nada. Eu vou pôr aqui o código todo lá no resposta da sala. Só isso? Mais nada? Não tem mais nada escrito? Eu vou pôr o código lá no chat da resposta. Aí bora lá, isso, bota lá na resposta que a gente vai por... Eu vou compartilhar logo aqui a tela do navegador. Ah, tá, é a tensão dele, tá, beleza. Deixa eu anotar aqui também, 105/220. 105/220 volts, tá. Não, mas era um J? J lá? J. Mas aonde que tava o J? É. Tava onde o J? O CL21 é a primeira linha que tá no meu. Isso. No meu aqui. E embaixo é a segunda linha completa. Mas o que é que tem na segunda linha? 105 J250V. Ah, então é Joule, isso. É Joule. É o valor de dissipação dele. É o valor de dissipação, tá? J. Então é o valor de dissipação Joule dele. Então, tipo assim, ele funciona bem até 105 joules de força de calor. Passou disso aqui, ele já não funciona direito. Isso é a medida de ruptura funcional dele. É a ruptura funcional. Mas vamos lá, vamos pesquisar aqui no navegador. Aí vocês vão fazer... Vocês estão vendo o navegador aí, não está vendo? Estou sim. Então vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão escrever capacitor datasheet, aí coloca CL21. Vamos ver se aparece aí. Tá aqui, ó. Tá aqui, bem embaixo, ó. CL21 capacitor datasheet PDF. Tá vendo? Então você vai abrir o PDF, como eu estou abrindo aqui, ó. Tá? Exatamente isso aí. Isso. Então ele já diz aqui que é esse modelo. Deixa eu ampliar aqui a imagem. Deixa eu ver se ele amplia a imagem para a gente ver. É esse aqui da imagem? Exatamente. Então vamos lá. Tá na minha frente. Isso. Então olha só. Tá aqui o desenho dele. Tá? Às vezes eles dizem até informações funcionais. Olha, esse aqui, por exemplo, está dizendo em inglês aqui. Deixa eu ver se dá para ampliar. Dá para ampliar um pouquinho. Se você olhar aqui embaixo, ele está dizendo aqui, só que agora para... Tá aqui. Está dizendo que ele é, por dentro ele é metalizado, feito de poliéster e filme. Poliéster e filme. Tá? Ele diz que é de alta confiabilidade esse padrão. E ele diz aqui, ó, que ele serve para bloquear passagens e acoplamentos de DC para sinais altos de VHF. Então, peraí, se ele é para vídeo, ele é para filtrar sinais de vídeos ou dar potência a sinais DC para vídeo, então a gente já sabe que esse capacitor vai ser
usado em sistemas de TV, de VCR, de Exatamente, uma TV mesmo que eu tirei. isso, de sintonia. Então veja, Uma placa de TV de tubo. isso. A gente que trabalha com eletrônica, a gente costuma dizer o seguinte: a gente aprende mais com datasheet do que com o professor, sabia? Porque o datasheet já te diz a empregabilidade daquele componente. Isso aqui é bacana. Então você só de olhar para o componente já diz: ah, isso aqui é de TV, ah, isso aqui é de um de videocassete, ah, isso aqui é de um aparelho de DVD, ah, isso aqui é de computador, entendeu? Então você já conhece pela empregabilidade dele. Aí ele diz assim: ó, altamente usado em filtros de sinais, supressão de ruídos elétricos e circuitos de baixos pulsos, quer dizer, circuito de baixa frequência. Quando ele fala low pulse, ele quer dizer de baixa frequência, tipo assim, 10 Hz, 20 Hz ou menos que isso, tá? Então você vê que o datasheet aqui ajudou e muito. Aqui tem a dimensão dele em tamanho, em milímetros e centímetros, ó. Tá? Então ele ajudou muito a gente aí. E ainda diz quem vende ele, ó, o contato de com quem tu pode comprar ele, como tá mostrando aqui, ó. Eles não são bestas, né? É claro, é dinheiro. Uhum. Eu tô até procurando outro aqui pra ver se... Tá, então bora ver se eu tenho outro capacitor aqui pra gente pesquisar. Tô até procurando um aqui. O pior é que eu tenho um que só tem 103 escrito nele, sabe? Aham. Acabei de achar um aqui, ó. Só que eu não sei. Eu acho que é um varistor, não é? Eu achei um nível aqui. Não, é um varistor. O que eu peguei aqui é um varistor. O varistor é o NTC, é? Não, ele é aquele diodo que só deixa passar a corrente específica. Aliás, é um diac. Mas vamos pesquisar. Se eu tiver na dúvida, a internet vai dizer. É 491BK. Vamos lá. Eu vou pesquisar aqui, ó. Eu vou passar de um aqui também, cara. Tá. Deixa eu pesquisar o meu aqui primeiro. 491BK. Acompanha aí, tá na tela. Datasheet. 491BK. Datasheet, mais na Safety Datasheet. Lightbridge, tá aqui, achei nesse aqui. Deixa eu pegar esse link aqui. O que ele vai dizer aqui? Não, é outra coisa, não tem nada a ver não. Eu acho que esse meu não tem. Isso aqui é muito chato, você pegar um componente que não tem o datasheet específico dele. Mas aí eu vou dar um site para vocês agora, que ele é o matador de dúvidas, tá? Muito bom esse site aqui. É bom que ele tem todos os componentes internacionais, componentes não só fabricados no Brasil, mas também como de fora, tá? É esse site aqui que está nos favoritos. Cadê? É alldatasheet.com. Esse é o nome do domínio, tá? Vai abrir aí para vocês, ó. É esse aí, ó, alldatasheet.com. Tem de tudo que é componente essa praga aqui, tá? Tem de tudo que você imaginar. Então como é que você faz? Você chega aqui em cima no número e digita lá, né? Então 491BK, que é o que eu quero. Aí ele vai mostrar o que é que ele encontra, ó. Ele achou vários aqui, ó. Ele achou vários. Deixa eu ver se tem aqui o BK. Não é esse. Achou até microcontrolador. Isso. É porque tem vários componentes com a mesma referência. Deixa eu só ver se dá para fechar isso aqui. Porque tem vários que é parecido com... Isso. 491BK. Pior que ele botou essa tela na frente. Deixa eu diminuir para ver se... Agora melhorou. Só que ficou bem miúda a letra para vocês aí. Aí eu vou pesquisar aqui na folha, tá? 491BK. Pesquisar aqui na página. Onde é que ele encontrou? Aqui em cima, ó. Ele achou. Deixa eu ver se ele acha em outro lugar aqui. Rapaz, onde é que ele achou que eu não tô vendo? A marca está um pouco mais abaixo da barra. Só se for mesmo. Bom, aqui não dá pra ver não. Não dá pra ver não.
No caso ele Esse tá é dois aí, dizendo, na verdade. Tem E2 então, pelo que eu vi aqui. eu enviei um modelozinho lá no resposta da sala de aula. Se quiser pegar o último. Aham, deixa eu pegar lá. Deixa eu pegar lá É o então. NTC 5D-15. Mas é capacitor? Acho que não. Então, vamos lá pegar então. NTC SD15, não é isso? Então vamos lá. Então aqui, ó. Eu NTC. acho que não é. NTC o quê? NTC 5D-15. 5D. Não é isso não, pô. Não. É 5. Tá certo. 5D-15. D-15. É 5D-15. Você botou duas vezes. É isso que eu vi aqui. Datasheet. Vamos lá. Mas eu acho que ele não é capacitor. Eu acho. Aqui, ó. Achou sim. Vamos ver o que é. Ele aqui. É esse cara aí mesmo. Então vamos ver o que ele é aqui. Mas Ó, eu acho que ele não ele, é. olha, ele achou naquele site lá, ó. Naquele site ele achou. Naquele site lá. Ele tem, olha, tem termistor dele, tem limitador e transistor. Deve ser um termistor ele. E na realidade ele é um resistor térmico para dissipação térmica. Ele serve para diminuir o consumo. Esse cara é poderoso também. Ou também como para diminuir o consumo. Se o consumo estiver muito alto. Eu achei um capacitor aqui que tem nome pelo menos. Deixa eu ver aqui no outro site. Mas a maioria ele é como termistor. Deixa eu ver esse outro datasheet aqui. A maioria ele é termistor. Deve ser um termistor. É um termistor, isso mesmo. Eu mandei mais um aí. Ó, aqui tem já o PDF dele. Bora ver o PDF desse teu aqui, ó. Aqui mostra. Bora ver ele aqui, ó. É um NTC termistor, tá? Olha, ele diz assim: o NTC termistor é conectado em série através da fonte de energia para prevenir contra surtos de corrente, quer dizer, de alta amperagem, tá? E na realidade ele é além de termistor, como é que é, meu Deus, ele é um tiristor. Ele é um tiristor. Além de termistor, ele é um tiristor de dois polos. O tiristor é aquele componente que ele evita o curto. Ele passa o curto para ele, mas não deixa seguir para a linha de dentro do circuito. Por isso que o pessoal combina ele com fusível. Isso. Mas o fusível, mas aí é que tal? Isso. Ele é colocado antes do fusível, entendeu? Porque que aí ele protege com o fusível, é isso que ele faz. Mas na realidade, tanto faz colocar antes e depois, porque um dos dois vai ter que estourar. Um dos dois vão ter que estourar. Pois é. Então, o dispositivo pode ser eficiente na supressão de surto de corrente, no caso, muita amperagem, né? Isso a resistência, ó, por isso que ele é chamado de estor, porque tem resistência, né? E o seu consumo pode ser reduzido gradativamente depois que o efeito contínuo passa por ele, né? E não afeta o trabalho corrente. Então, resumindo, ele além de prevenir, ele filtra. Além de prevenir, ele filtra também. Então tá aí, ó. Tá tudo explicado no datasheet aí dele, ó. Tá? Vamos ver se tem quem vende ele aqui. Vamos ver se tem quem vende. Tem a Excense Electronics Technology. Vamos ver se tem o contato deles. Tá aqui os dados técnicos, ó. A resistência, a temperatura máxima que ele chega, tá? E a resistência que ele pode fazer no caso de proteção, né? De não passagem da corrente. E aqui tem outros valores também, ó. Tá? Ele diz aqui, ó, veja nessa coluna, ele diz aqui na terceira coluna que a corrente máxima de proteção dele que ele pode proteger é até 1 ampere e a partir de 0,7 num outro modelo, tá? Mas acho que tem mais de um modelo aqui, peraí, deixa eu ver para baixo. Tem mais de um modelo aqui, ó. Vamos ver se tem um modelo do nosso amigo. É o 5D. Mas não tem aqui não. Isso aqui já são outros modelos já. São outros modelos mais São outros modelos.
Mas veja que ele diz aqui, ó, que ele protege em alguns modelos aqui, nesse, por exemplo, esse primeiro 5D5, ele protege a partir de 1 ampere de corrente. Já o de baixo é a partir de 0,7, entendeu? E a variação de corrente está aqui, ó, sobre a resistência, 0,71 é o que ele vai dar de variação na resistência. O fator de dissipação em watts, quer dizer, o aquecimento em watts é em torno de 6 watts, ó. E o tempo constante dele em segundos de trabalho é no máximo 20 segundos. Então ele mostra aqui de cada modelo como é que trabalha, tá? Então vocês verem que o datasheet é muito importante, ele ensina bem. Isso aí vai... Oi? Ele é bem completo. Bem completo. Datasheet é ótimo, porque ele vai te indicar se aquele componente vai servir para o teu projeto, porque a partir da 15ª aula nós já vamos fazer alguns projetozinhos e a gente vai ter que fazer os cálculos e conferir no datasheet se aquele componente que a gente vai usar vai servir para aquele tipo de potência, proteção, filtro ou retificação que ele vai ter que fazer, tá? Então por isso que vai ser importante. Lá no resposta da sala de aula eu mandei um capacitor também. Vamos lá então. É o MF, né? É. Então vamos ver isso aqui. Me tirei uma dúvida. Oi. Então, se a gente comprar um capacitor desse e acontecer de não estar na mesma faixa que o datasheet está dizendo. O aparelho eletrônico já vai te indicar um mau funcionamento. Aí no caso a gente contacta essa pessoa para fazer a troca ou... Não, aí veja bem, se tu conseguir achar o datasheet daquele, você viu lá que o componente está torrado, quebrado, queimado, né? Então visualmente isso a gente já vai fazer perto da 15ª aula, é fazer a inspeção visual, já com o microscópio eletrônico que eu vou ter aqui. Então com esse microscópio eletrônico você já vai ver lá que aquele componente já está deteriorado, então tem que ser trocado. Aí se tiver a inscrição naquele componente, tu consegue achar o datasheet dele e comprar um igual. O problema é se não tiver a inscrição daquele componente queimado. Aí o que é que você vai ter que fazer? A gente vai ter que achar o projeto do circuito, porque é no projeto do circuito, lá pela 14ª aula, a gente vai aprender a ler circuitos grandes, de projeto grande. E aí você, naquela leitura, você vai achar, tá aqui o componente queimado, é essa medida aqui dele, entendeu? Esse é o impostor. É. Rapaz, achei um capacitor aqui perfeito aqui pra ti. Acho que até melhor do que ele. Então E passa só aí. tem o código aqui. Então passa aí na sala. Passa aí. Ou na resposta lá. Só tem isso escrito nele. Tá ótimo. Tá ótimo, assim até melhor. Então deixa eu pegar ele aqui. Copiar e vamos pesquisar lá no nosso amigo Google, lá, pai dos burros. Aí MPE, datasheet. Vamos atrás do datasheet dele. Olha, achou lá no All Datasheet mesmo. Então vamos buscar o bichinho aqui. Distribuidor, fabricante. Só que tem derivações dele, ó. Qual é o MPE dele mesmo? É o 105K. 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 Deixa eu achar ele aqui na lista rapidinho. Só tem isso nele, mais nada. Isso. Se quiser, sumiu com o tempo. Aham. Deixa eu ver se eu acho em outra linha aqui. Tá aqui, já vou direto nele logo aqui. Tá aqui. 600, olha só, rapaz, 60 volts. Isso é capacitor sim de AC. Vamos abrir o datasheet. Ó, eu não sei se dá para vocês verem. Eu vou ampliar aqui. Dá para ver aí agora? Ele aqui, ó, que eu tô até marcando ele. 105K. Não, mas tudo bem, mas o mais próximo é esse. Dá pra ver também. É o mais próximo. É o mais próximo, né? Aí eu vou abrir o PDF dele. Vamos lá abrir o PDF do bicho aqui. Esse aqui não tem o download, mas eu vou abrir aqui, ó. Download datasheet. Eu vou fazer o download. Agora abriu aqui embaixo, ó. Agora vai dar pra gente ver. É esse aí ele? É esse aí ele? Então tá aí, ó. Então, segundo as capacidades deles aqui, o que diz? Diz, ele é excelente para propriedade de garantia de alta confiabilidade. Ele não é suscetível a estresse causado por alta tensão, então ele não vai queimar por alta tensão ou romper por alta tensão.
ele tem uma proteção que não pega fogo, tá? É o flame retarded. E a temperatura, porra, ele vai até 85 graus, cara. Ele aguenta porrada mesmo. Capacidade, olha, ele vai até. Olha só, a capacidade dele é alta, é 4,7 microfarad, cara. Quer dizer, dá mais ou menos 4 milhões de farad, de milifarad, dá mais ou menos isso. Você achou onde, Jesus? Oi? Travou pra mim, cara, na minha internet, tem aquela fladinha bacana. Tá. Repete, por favor. A quantidade em farad? Isso. Ele aqui está escrito que a capacidade dele de acúmulo de potência é de 0,01 microfarad até 4,7 microfarad. Então, 4,7 microfarad, se eu for converter para milifarad, dá 4 milhões de farads. De milifarads, 4 milhões de milifarads. Mas está ótimo tá ótimo essa capacitância. Isso significa que na hora que der surto de energia, ele vai acumular muita energia em um surto muito alto. Então ele vai proteger contra surtos bem altos mesmo. Bem altos. Agora a tolerância, ó, é poderoso. Esse aqui é poderoso. Olha, o efeito Joule de aquecimento dele é de 5%, tá? Esse K eu não sei o que é, e esse M aqui não. Voltagem, taxa de voltagem, ele pode operar a partir de 160 volts em AC e chegar até 250 volts em AC. Então ele aguenta. Então deve ser esse outro número que você apagou que tá no outro lado. Isso, deve ser isso. Cara, é muito bom. Esse capacitor é bom. Se eu fosse fazer um filtro de linha, eu ia escolher ele no meu projeto. Eu iria escolher ele. Vamos ver o tamanho físico dele aqui. O tamanho físico é 25 milímetros. Olha, rapaz, a altura da perna dele é 2,5 cm. E ele tem 1,5 cm de largura. 1,5 cm de largura. E 0,01 milímetro de espessura no contato dele, na perna de contato. Bom, então beleza. Esse capacitor eu escolheria para os meus filtros, com certeza. Bom, entendido como é que consulta datasheet, pessoal? Entendido. Tá? Então deixa eu ver se tem mais algum. Agora vamos para transistor, tá? Vamos consultar aí transistor. Deixa eu procurar aqui um transistor que dê para mim. Eu acho que eu tenho um aqui. Deixa eu ter um aqui também, bem miudinho. Vou pegar uns dois aqui. Esse aqui é um BC547A. Vou pesquisar aqui. É um BC547A. Então vamos lá. Nossa, eu tenho exatamente o que eu peguei na minha mão. É porque esse é muito comum. É muito comum. Tu sabe qual é o melhor de todos para projeto pequeno? Para projeto pequeno, de DC, de baixa energia? É o 2N. Sim. Pode dizer. Eu só falta o senhor dizer agora que é o tipo 42. Aí. Não, o tipo 42 já é para energias maiores. Já para pouca energia, 9 volts, 3 volts, aí já é o 2N2222. Achei um aqui que eu não sei o que é. Até que a gente descobre qual é o tipo. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui o número de novo. É o BC 547A. É o BC 540. Então vamos lá. BC 547A datasheet. É o que veio primeiro aqui. Ó, usado em amplificadores de áudio, tá? Pode até ser usado em amplificador de áudio, ó. Mas aí tá aqui para baixo. BC 547A, tá aqui. É amplificador, esse transistor é amplificador. Então vamos ver ele aqui. Eu acho que eu já vi esse, só que no meu caso eu vi torrado. Aham. Tá aqui ele, ó. Tá aqui o datasheet dele, ó. Ele é para amplificador. Ele é um PNP. Já dá para ver aqui que ele é um PNP. NPN, aliás, ele tá escrito lá em cima, NPN. E ele é o seguinte, o pino 1 dele é um coletor. O 2, a gente aprendeu na aula que o 2 sempre é base. Esses transistores pequenos do meio sempre é base. E o terceiro é o emissor. O que acontece às vezes é de inverter. O pino 1, em vez de ser coletor, é o emissor. E o pino 3, em vez de ser emissor, é coletor. Mas o do meio sempre é base, pessoal, tá?
O do meio sempre é base. Sempre vai ser a base, né? Isso, sempre, só não dos triaques e tiristores, aí muda. Aí muda. Mas nos transistores pequenos, que são os NP, 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 sempre o do meio é a base. Agora vamos ler aqui o que, que diz no datasheet dele. Ele diz que o coletor, a voltagem que tem que passar por ele é na base de 30, cadê 547? É 45 volts, tá? Aqui já mostra. Estou marcando aqui com o mouse 45 volts, tá? Ele diz também aqui, deixa eu ampliar um pouquinho mais. Ele diz também que a base, ela para funcionar, para ela ser acionado o gatilho da base, tem que ser 50 volts. Gente, como isso aqui é DC, é uma voltagem alta em DC, isso aqui é voltagem de amplificadores de áudio, tá? Voltagem alta sim, de 30 volts, 40, 50, 60 volts, ou até 80, é para altos amplificadores de áudio. Então esse transistor vai ser amplamente utilizado para centrais telefônicas que tem que amplificar áudio de sinal telefônico, para amplificadores de som, dispositivos de mídia que tem amplificador de áudio, então ele vai ser utilizado. E ele diz aqui que no emissor, né, no emissor por onde a energia vai sair, geralmente ele vai dar uma diferença de 6 volts. Então, por exemplo, se entra 45, o emissor pode dar mais 6, pode sair 50 e 51, né? Se entrar 50 na base, pode ser que saia mais 6 também. Então aí já vai dar 56 volts ou até mais de 60, tá? E ele diz aqui que quando o coletor estiver continuamente fornecendo alimentação na passagem, ele pode até garantir uma elevação de 100 volts no coletor, tá? Então é o que ele está mostrando aí. E assim vai. Ele diz agora a resistência térmica, né? Ele aguenta até 200 watts de resistência em Coulomb, então quer dizer, ele pode ter um alto aquecimento que ele aguenta a porrada, porque 200 watts vai aquecer, cara, vai aquecer, tá? Isso. E ele diz aqui que 200 watts para o ambiente que ele está lá, no caso o circuito e o case fechado, tá? E a junção dele na placa, quer dizer, a base dele soldada na placa, vai ter 83 watts de potência de consumo e calor lá. E aí ele dá outras comparações com outros aqui. E quem pode fornecer ele? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui para baixo. Aí ele mostra, legal que esse transistor geralmente vem com isso. É chamada curva de teste elétrico. Então isso aqui geralmente você vê em como é que é o nome do aparelho, meu Deus? Esqueci o nome do aparelho que mostra esse gráfico. Esqueci agora completamente. Vocês lembrarem aí me ajuda, mas eu esqueci. Não é osciloscópio, não. Não, é um tipo específico de osciloscópio. Ele é um osciloscópio, mas é um tipo específico. É um tipo específico. Mas é um osciloscópio, não deixa de ser um osciloscópio. Aí te mostra todos os ganhos, as curvas dele, elétricas, o que é que você ganha e perde. E aqui tem os dimensionamentos, ó. As dimensões dele aí. Eu já vi PDF desses assim, parece que mostra eles em projeto. Isso mesmo, tá? Exemplo de projeto. Sam, qual é o outro que tu tem aí que era pra gente pesquisar? Deixa eu mandar aqui. Esse aqui é gigante, o código dele. Uhum. Mas tu acha que é um transistor? Rapaz, ele tem um formato de um transistor. Então vamos lá pesquisar aqui. Ele só compra não sei também. Então vou colocar aqui datasheet. Vamos ver se ele vai achar esse coisa horrorosa, esse nome. Achou, rapaz. Vê se é esse aqui, ó. Esse STTH 1002CT. STTH 1002CT. É esse mesmo. Tá, então vamos ver aqui. Tá, rapaz, tudo é naquele site, ó. Aquele site é o mais completo que tem. Rapaz, e o pior é que esse aqui é o que eu tenho mais surrado que eu tenho visto. Surrado. Tá aqui, ó. É o primeiro aqui da lista, ó. E é vendido pela ST Microelectronics. Eu já vi essa empresa no no AliExpress. Já vi lá, já. Bora ver aqui o datasheet dele. Tem variações dele, olha, cara. Mas deixa eu dar download do datasheet que ele já mostra daquele específico mesmo. Tá aqui, então estamos aqui com ele. É esse aqui? É um desses? É o primeiro ali. Então deve ser bem um chip. Tu quer valer? Switch to SMP, low loss, low for reverse recovery time.
Aqui é só da parte física. Ó, é para transformador de corrente, é para fonte de energia, tá? A maioria que eu tenho aqui de fonte mesmo. É de fonte de energia. É para fonte de energia. Agora a função dele, deixa eu ver aqui, é Dual Center Tap. É um retificador de DC. Então, resumindo, ele não está na entrada de DC da fonte, ele está lá na saída junto com os diodos para retificar caso haja alguma variação em AC para chegar lá nos diodos. Então ele deve estar entre os diodos no projeto lá, deve estar entre os diodos para retificar alguma coisa. Eu acho que esse aqui ele deve estar no finalzinho praticamente. Isso, na saída saída DC já. Isso deve ser, sabe de quê? De fonte até de PC ou de notebook. Eu acho que deve ser de PC. E de fonte de PC. É muito comum a gente ver isso aqui estourar em fonte de PC. A gente vai ver umas placas que eu tenho deteriorado aqui que vocês vão ver que é comum ele estar rachado, inchado. Vamos ver aqui o que ele tem de valores. Vamos lá. O VRRMM é aquela tensão de trabalho que a gente aprendeu. Ele é em torno de 200 volts por 20 amperes. Rapaz, ele aguenta porrada, viu? 20 amperes, ele aguenta porrada. O bicho é um pouquinho ignorante. Vamos ver aqui que mais. Um pouquinho. Olha, ele vai até 140 graus, cara. Agora é claro que esse tipo de equipamento esse tipo de componente tem que ter aparafusado no dissipador, senão nessa temperatura ele degrada. O dissipador que tinha parafusado era um pouquinho grande. Porque 140 graus é muita temperatura. Tu é doido, bicho, é muita temperatura. É porque ele aguenta alta amperagem, é por isso que ele esquenta bastante. Vamos ver aqui. Os dois dissipadores trouxeram essas duas chatinhas. Mas eu quero ver a questão de retificação, ainda não apareceu aqui. Tá aqui, ó. Já começa aqui, estático elétrica, as características eletrostáticas dele, ó. Ele deixa vazar até 5 microamperes de diferença. Quer dizer, ele baixa muito pouca amperagem no vazamento de trabalho dele. Muito pouco. 5 microamperes é muita pouca coisa, cara. É muita pouca coisa. Quase não se percebe. Agora... Tem diferença, né? Não sente diferença nenhuma. Agora ele diz aqui que a queda de corrente, a queda de tensão, que é forward, é o que ele manda para fora para retificar. Ele diz aqui, ó, que a amperagem de retificação dele é baseada em 5 amperes. Mas ele retifica até 10 amperes, como ele diz aqui. Agora ele mostra do outro lado que quando ele começa a retificar em torno de 5 amperes, ele já gasta 1,1 volts de saída. E quando ele está em 10 amperes, ele gasta na saída 1,25 volts. Então é a perda que ele tem, que ele joga fora na saída dele, entendeu? Que ele joga fora na saída. Era bom se dissesse o preço, né? Normalmente tem componente que custa normalmente R$1 ou R$2. Mas eu já comprei um componente do tamanho da ponta da minha unha que custou R$100. Já. Sabe por quê? Não, é os cintiladores de titânio. Eles são usados em placas de altíssimo clock. É por isso que as placas mães de altíssima velocidade, como essas dos Ryzen, elas são caras. Por quê? Porque os cintiladores de clocks delas são feitos de titânio, cara. E é caro pra dedéu esses cintiladores. Tá explicado. É feito de titânio, pô. E o titânio, a grama dele, não quero saber o preço. Não, só esse preço de 100 conto aí. Não. Pois é. Tem um outro código aí? Posso mandar outro código? Não, eu acho que já deu para entender como é que pesquisa em datasheet, né, pessoal? Já deu para entender já. Tá? A dimensão foi boa. Foi boa mesmo. Não, mas é bom que você aprende. Para quem nunca pesquisou, já está aprendendo isso daí. Mas o bom que agora, que você já sabe, é por isso que eu quis, nas primeiras 5, 6 aulas, eu dar todas as medidas de potência elétrica, o que é Coulomb, o que é Watt, o que é Ampere, porque vocês agora conseguem ler, já quem sabe inglês, vocês sabem inglês, né?
Então, não, mas aí joga no Google, joga lá pro Google para traduzir e pronto, né? Inglês? Inglês vai pro Google, pronto, já resolve. Não, mas quem tem um bom inglês é bom, porque aqui é um inglês mais técnico, então é importante saber um inglês um pouquinho mais técnico, tá, pessoal? Então, sabendo inglês e lendo essas medidas e entendendo como é que essas tabelas se relacionam, você já consegue ter uma ideia do ganho do componente, com qual voltagem ele trabalha, o aquecimento, dissipação, o que é que ele perde na entrada, o que é que ele perde na saída, e aí você consegue saber, é esse componente que eu vou usar no meu projetinho lá, entendeu? Então é por isso que é bom vocês... existe uma coisa, uma máxima em eletrônica que diz assim: quem não cria projetos do zero, tenta fazer a imitação de um outro. Então o que é que o cara faz? Digamos, eu quero criar uma caixinha de som para PC, mas que tem um som ótimo, né? Aí eu pego uma caixinha que já está no mercado, eu pego lá os datasheets dos componentes e pela referência de cada atividade eletrônica do componente, eu já sei mais ou menos como é que funciona aquele circuito daquela caixinha de som que está no mercado, e eu vou tentar pegar o projeto dela e vou tentar melhorar aquele projeto, colocar um capacitor mais aqui, um transistor mais ali, entendeu? Para chegar numa melhora daquele projeto, daquele outro produto. Muitos fazem assim. Isso, muitos fazem assim, entendeu? Então, nesse caso, eu tenho que ler os datasheets. Por exemplo, eu acabei de ver aqui naquele projeto, tem um transistor X, mas será que aquele transistor não dá para colocar um melhor? Aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui no Wall Datasheet, que é esse site, coloco lá o código daquele transistor, e eu vejo os que ele sempre, vocês já notaram que ele sempre traz comparando com outro. Vocês já notaram? Então você pega aqueles comparativos e vai dizer, tem um aqui que é melhor, que aguenta mais voltagem e a saída dele é mais potente, então eu vou usar esse, vou refazer o projeto, mas vou usar esse aqui, entendeu? Agora vocês ficam perguntando, agora vocês ficam perguntando, por que o cara não usou aquele melhor? Por questões de custo, vai ver que aquele é o dobro do preço, e isso, era um componente mais caro, entendeu? Por isso. Um componentezinho de ouro. Ou o fornecedor não tinha aquele e resolveu fornecer o outro componente. Eu geralmente costumo dizer assim, produtos que duram tiveram componentes assertivos porque estava no mercado o componente para ser vendido, mas aquele produto que queima logo é porque o cara teve que cortar caminhos no projeto porque ele não tinha aquele componente que era melhor para ser utilizado. Mas infelizmente a gente nunca sabe disso, né? É besteira. Tá? Então, pessoal, por hoje a gente termina aqui, tá? Eu espero que a aula tenha sido bem produtiva hoje para vocês. Para vocês aprender a identificar essas medidas dos componentes. E na próxima aula, que vai ser no domingo à noite, dá para domingo à noite para vocês, pessoal? Dá sim. Então, na próxima aula, domingo à noite, eu já vou ensinar para vocês a começar a leitura de pequenos projetos, tá? A gente vai pegar já pequenos projetos eletrônicos, já vão aprender a fazer a leitura funcional, não é a leitura de forças ainda. A gente vai vou pegar um exemplo na internet aqui de um circuito eletrônico bem simples, digamos um pisca-pisca, um alternador de LEDs, ou sei lá, uma sirene com toques diferentes, um cara e coroa, alguma coisa assim, ou um brinquedo eletrônico. Cara coroa é um projeto eletrônico que você aperta, ele acende fica piscando os LED e depois ele deixa só um aceso. Ou é um ou é outro, ou é cara ou é coroa. Entendeu? Eu fiz muito isso aí na minha época, quando eu era mais novo, quando eu tinha 14 anos de idade, 15 anos. Então a gente vai aprender na próxima aula a fazer a leitura desses projetos mais simples, tá? E para vocês já irem se acostumando com a leitura e já saber por que às vezes você já sabe buscar o componente na internet, mas você ainda fica naquela dúvida, como é que ele é usado? Em que momento? Em que posição do circuito? Qual força ele vai atuar? Qual a finalidade dele ali? Então, essas pequenas leituras desses pequenos circuitos já vai treinando vocês as finalidades de posições dentro do circuito. Tá ok, então, pessoal? Ok. Então, domingo a gente se vê aí às 9h30 da noite, tá? Beleza. Uma boa noite para vocês, um bom abraço. Essa aula vai estar disponível, acho que hoje é quinta, já no sábado, já lá no YouTube, tá?
Como ela é mais visual, essa aula, ela não vai ter a apostila adicional, porque ela é totalmente visual. Mas a da aula anterior que eu vou publicar amanhã já vai ter uma apostilinha lá com complemento, tá bom? Amanhã eu vou te mandar no teu Telegram as respostas de uma das apostilas. Ah, tá ok então, tá ok. Lembrando que dá até fechar aí mais 2 semanas, vocês têm que me entregar os exercícios, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Beleza. Tá bom então. Um abraço aí para todo mundo e boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite pra você também. Boa noite.